Olá, bom dia. Iniciando mais uma reunião de pauta aqui na COTV, nessa quarta-feira, dia 24 de março. E, bem, hoje temos aí uma discussão do momento, né? O julgamento aí da parcialidade do Moro, que foi votado que sim, o Moro foi parcial no julgamento contra o Lula no processo da Lava Jato. E vamos aprofundar o debate em relação a isso e a necessidade da candidatura do Lula. Então, já deixamos aí a deixa para você compartilhar nas suas redes sociais, divulgar aí nos grupos de esquerda o link 24 horas do COTV e também o Reunião de Pauta. Caso você queira, depois que acabar o Reunião de Pauta, compartilhar apenas o programa, você pode procurar no acervo de vídeos da Causa Operária TV o vídeo separado do programa de hoje. Então, aí você ajuda na divulgação, que além de ajudar na divulgação, você pode também ajudar ao vivo, contribuir financeiramente com a COTV. Então, através do chat, você pode mandar aí o seu super chat, mandar o seu super sticker, contribuir aqui com a nossa TV, que é independente e revolucionária. E para quem apoia aí uma imprensa independente, gosta muito da COTV, torne-se também um membro, para você poder garantir aí uma renda mensal para as melhorias, para o avanço aqui do nosso canal. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas aqui na COTV. Apresento junto com a companheira Marília, com a companheira Nina. Aqui na mesa tenho comigo Nina, bom dia. Bom dia Isa, bom dia a todo mundo que já está assistindo aí a Causa Operária TV e que vai acompanhar depois também o Reunião de Pauta. E bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia a todos. É isso aí. Vamos, então, dar início aí à discussão da nossa pauta. Como de costume, iniciamos com a discussão em torno da pandemia. E a gente, infelizmente, não temos boas notícias e hoje batemos um novo recorde de mortes. Chegamos aí à casa dos 3 mil. Na semana passada, teve um dia da semana que teve uma divergência, né, nos dados. Alguns jornais apresentavam que tinha passado de 3 mil, outros não apresentavam, mas agora a maioria aí já está de acordo. Tivemos 3.251 mortes. É maluco esse negócio da imprensa, né, porque a gente vê que quem está cuidando da divulgação das mortes tal é a imprensa golpista, né? Algo que não dá para a gente confiar. Fizeram aí até o consórcio. Então, a gente vê que tem essa confusão. E, bem, nós batemos aí esse recorde numa situação bem crítica, né? Temos notícias aí também para acrescentar em relação à situação do colapso no sistema de saúde. E, de fato, uma situação bem crítica, tanto que a gente está chegando, além de ter ultrapassado as 3 mil mortes diárias, algo que já estava previsto para março, estamos chegando aí a quase 300 mil mortes, oficialmente, né? Temos, então, registradas, desde o início da pandemia, 298.676 mortes por Covid-19. Em relação aos casos, temos ao total 12.130.000 casos e nas últimas 24 horas foram contabilizados 82.493 novos casos, quase 100 mil pessoas infectadas em apenas 24 horas. Bem, em relação à média móvel, também em relação aos últimos 7 dias, também chegamos ao nível de recorde desde o início da pandemia. A média móvel está em 2.436 mortes diárias. É o 25º dia consecutivo de alta. Destacando, em relação ainda aos dados, que, adivinhem só, companheiras, onde é o estado que tem maior número de vítimas fatais? São Paulo. O estado do governador científico, do grande guerreiro do povo brasileiro contra a pandemia. Aqui temos 68.623 mortes ao total. E ontem foram mais de 1.000 mortes. Mais de 1.000 mortes. Além de ser um recorde aí a nível
do país, né, a nível nacional, também foi um recorde aqui em São Paulo. Ou seja, se a gente bateu 3 mil aqui no Brasil, 1/3 foi só no estado de São Paulo. Estado governado pelo grandiosíssimo João Dória, o salvador da pátria, das vacinas e da pandemia. Ele, na verdade, não está salvando nada. Tem gente aí morrendo de formas absurdas. A gente viu aí que tem uma notícia que em São Paulo tem estoque de remédio de kit de intubação de pacientes para apenas uma semana. Ou seja, está faltando material aí, o pessoal está morrendo entubado. A gente já deu essa notícia aqui ontem também, que 80% das pessoas que estavam entubadas estavam morrendo de Covid, né? Estavam morrendo mesmo entubadas, em casos graves e tal, com assistência. Fora as pessoas que estavam morrendo esperando essa assistência médica. E agora o governo aqui de São Paulo fica naquele negócio, né? O Dória joga para o Bolsonaro joga para o Dória. Então, o governo de São Paulo está aí falando que, por causa de fornecimento aí do governo federal, falta de fornecimento, não tem mais kit intubação para as pessoas. Então, deverá faltar em uma semana. Isso se seguir, não sei que parâmetro que eles estão seguindo, né? Porque todo dia aumenta o número de mortos, todo dia aumenta o número de casos. Segundo os parâmetros dele, não sei. A secretaria daqui de São Paulo, né, só para colocar, falou o seguinte: o governo federal fez somente uma liberação de neurobloqueadores usados para sedação em quantidade suficiente para apenas 10 dias de consumo. Atualmente, o Estado tem estoque estimado para uma semana para os hospitais públicos que atendem casos de Covid. E já saiu até, que a gente estava comentando aqui antes, né, que o pessoal está acordando durante a intubação porque não tem sedativo suficiente. E aí já foram aí 1.021 mortes. Acho que eles estão para garantir que tenha mesmo mais uma semana aí. Eles estão diminuindo, né, as doses, diminuindo a quantidade de remédios que destinam aí para cada internado. Tanto que com certeza é por conta disso que até a gente noticiou ontem, né, que aqui no Brasil o número de mortes de pessoas entubadas é de 80%. Porque, você vê, com certeza não estão fazendo o tratamento da melhor maneira. Bem, em relação à gravidade aí dos números, a Fiocruz pede restrição de 14 dias das atividades não essenciais em estados e cidades com UTIs lotadas por Covid. Com exceção do Amazonas e de Roraima, todos os demais estados do Brasil estão na classificação de alerta crítico de lotação de UTIs. É aquela situação que a gente já vinha acompanhando, né, do superlotação da UTI, que é uma situação em todo o Brasil, né? E aí, nós também, eu gostaria de destacar, porque a gente vê aí que, de fato, desde o início da pandemia, ficou com essa campanha Fique em Casa, e a gente, do Partido da Causa Operária, nós lançamos um programa emergencial para a questão da pandemia. Nós colocamos o isolamento social, só o isolamento não vai resolver a questão da pandemia, não é um combate eficiente para combater a pandemia. E aí é engraçado porque a esquerda ela nunca teve essa posição crítica diante aí das medidas dos governos. Nós até tiramos sarro com a questão do Dória, porque em um momento aí da vacina o Dória foi apresentado como um herói e até a esquerda comprou essa de que o Dória seria um supercombatente da pandemia. E aí, como não tem essa crítica dentro da esquerda, a gente vê outros setores direitistas, como a Jovem Pan, defendendo algo que é óbvio, né? Estava apontado aí que a campanha do Fique em Casa deu errado. A notícia da Jovem Pan é: Fique em Casa, deu errado, e não adianta autoridades colocarem a culpa nos mortos. Porque, de fato, não adianta aí não tomar nenhuma medida, não ter vacina, não fazer um isolamento verdadeiro, porque esse isolamento social é pura farsa, os trabalhadores continuam saindo, a questão das fábricas e tal. Não adianta fazer toda essa demagogia e aí depois querer culpar a população. Como sempre, né?
Todas as vezes, tudo que acontece, a culpa sempre é do povo. O povo brasileiro é muito burro, o povo brasileiro não sabe o que faz, o povo brasileiro não aprende. Eu não sei de onde que eles tiram que o povo, toda hora é isso, que o povo é burro, que o povo é burro, que o povo é burro. Agora o que é que estão fazendo aí? Exato. Um monte de burrice. Eu só gostaria de destacar que eu acredito que a Jovem Pan não está muito preocupada mesmo em... Não é que ela não acha que o povo é burro, porque eles também são direitistas, né? Vivem atacando a população, mas é justamente uma pressão aí para que os governos façam alguma coisa. Porque enquanto ficar com essa política de a culpa é do povo que está indo, que está se aglomerando, que está espalhando o vírus, e eles não tomarem nenhuma medida mesmo, vai continuar todo esse caos e é muito ruim para a questão da economia e tal. Então, a direita, acho que ela toma, um setor aí da direita toma essa posição justamente para pressionar que os governos façam alguma coisa, parem de culpar a população e façam alguma coisa, porque senão o negócio vai explodir. Não sei, passar para a companheira Marília, ela está com um pouquinho de estabilidade na internet dela, mas ver se ela já consegue contribuir aqui com um debate. Bem, eu tinha para falar aqui a questão da vacinação. Lembrando que a gente está com a vacinação semi-estagnada no país, com apenas 2,05% de pessoas da população que tomaram a primeira e a segunda dose e 6,04% de pessoas que tomaram a primeira dose. E a gente teve uma redução aí do número de vacinas que vão ser da meta de vacinas para esse mês, porque não vai ser possível aí o governo declarou que não vai ser possível conseguir todas as vacinas que haviam sido prometidas. E nesse sentido também é bom a gente destacar que em meio à pandemia do coronavírus, com mais de 3 mil mortos diários, o governo ele anunciou cortes de 36 bilhões na área da saúde e aumenta 7 bilhões aí na área do salário dos militares. É importante falar isso daqui porque exatamente isso diz respeito aos gastos desse ano, né? Aqui em 2021. Lembrando que nem o auxílio emergencial estava dentro dos gastos desse ano. Eles tiveram que aprovar 44 bilhões de créditos extraordinários para fazer o auxílio emergencial, mas houve cortes não só na saúde, como em áreas como a educação. A gente teve cortes enormes na área de educação, inclusive tem universidades que falam aí que nem vão conseguir abrir as portas com tamanho corte aí dessas áreas. A gente também vai ter cortes na área de incentivo aí às pequenas empresas, pequenas e microempresas, que a gente sabe que estão falindo de montes aí na situação da pandemia, quer dizer, uma situação muito complicada. E você vê que é feito uma demagogia muito grande em torno do negócio do fica em casa, mas, por exemplo, em São Paulo, foi colocada aquelas medidas mais duras, fase roxa, não sei o quê, mas a taxa de isolamento social não mudou absolutamente nada. Foi provado aí que, desde o começo desse negócio até agora, a taxa se mantém em 43% do estado de São Paulo. O único dia que teve, eles falam ainda assim, o único dia que teve alguma alteração foi no final de semana, que aumentou um pouquinho mais e foi para 47%. Mas é final de semana, afinal de contas não tem nada aberto, as pessoas vão para casa mesmo. Mas durante a semana está tendo que trabalhar. Não existe isolamento social, isso é uma farsa. Os caras falam que vão colocar a medida roxa, vermelha, amarela, azul, qualquer cor, arco-íris, e que isso daí iria parar a pandemia. A gente está vendo a situação como é, o pessoal morrendo sem assistência dentro do hospital, o pessoal morrendo entubado, vacinação paralisada, não tem nada disso. O isolamento não vai adiantar nada disso.
E tem até o brasileiro, como gosta de rir da própria desgraça, tem até um monte de vídeo aí de protesto do pessoal, porque sabe, teve um que a gente viu ontem, né, que eram os caras lá dentro do ônibus, acho que em Recife, fazendo bronzeamento dentro do ônibus, porque era o único lugar que não tinha Covid. A mulher fala assim, no meu trabalho não tem Covid, mas aqui no ônibus, como não pega Covid, eu vim aqui mostrar meu trabalho para vocês. Porque... Exato. Teve vídeo também do pessoal casando dentro do ônibus. E é um protesto da população, porque, de fato, você vê toda essa demagogia com essas fases, que eles, de fato, mudam a cor, mas nenhuma cor aí representa um controle da pandemia no transporte público. Disponibilizar mais ônibus. Eu vi até também protestos nas redes sociais, o pessoal falando que eles estão diminuindo novamente a frota de ônibus, porque eles acham assim, se tiver menos ônibus, menos pessoas vão pegar os ônibus. Só que eles não colocam na conta que as pessoas não estão pegando os ônibus porque tem pouco, tem mais, porque quer pegar ônibus, é porque elas precisam, elas têm que trabalhar. Então, enquanto os trabalhadores estão obrigados a ir trabalhar, não tem essa escolha de, eu não vou pegar o ônibus. É uma maluquice. Aí eles vão lá, diminuem a frota, e o que acontece é aglomerar mais ainda as pessoas dentro do ônibus. Você vê, todas essas mudanças da fase aí, não tem nenhuma fase de fazer o que é correto, a fase de tomar medidas racionais, só muda mesmo a cor e muda o aumento da repressão contra a população, né? Porque aí eles proíbem fazer tal coisa, aí se alguém está fazendo aquela coisa, eles vão lá, prendem, toda uma propaganda em torno do aumento da repressão, como se isso fosse suficiente, né? Como eu acho que essa matéria da Jovem Pan mostra essa crítica, né, que era para a esquerda estar fazendo, né? Enquanto aí ficam culpando a população, prendendo todo mundo, aumentando a repressão, o vírus está correndo à solta, a gente tem essas notícias aí do sistema de saúde e nada é feito. Pois é. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem para onde ir, porque não tem medida nenhuma sendo tomada. Só para acrescentar também, ontem teve uma cerimônia aí para passar, uma cerimônia discreta para passar aí a agenda. Não, foi fora da agenda, para passar aí o ministério para o novo ministro, o cardiologista Marcelo Queiroga. Foi feita na manhã de ontem e teve aí alguns setores do governo bolsonarista acharam que a cerimônia poderia ter sido melhor usada para mostrar aí mudanças do plano do Bolsonaro para controlar a pandemia. E mudança? Exato. Mas eu acho que é o quinto, né, ministro? Não sei, teve tanto ministro, mas a gente vê que entra ministro, sai ministro e nada mudou até agora, né? O Eduardo, o Mandetta, que inclusive ele é cogitado aí para candidatura à presidência, gostaria de destacar que ele fica também se colocando aí como oposição ao Bolsonaro, que ele totalmente crítico como o Bolsonaro está levando a pandemia, mas vamos lembrar que ele foi o primeiro-ministro e ele mesmo poderia já ter apresentado aí um plano da vacinação, já ir se preparando para isso, né? Já se organizando para fazer a compra da vacina e tal. E ele não fez nada disso. Então, não adianta ele agora falar, nossa, Bolsonaro só trocou de ministro, não fez nada, eu que sou o salvador da pátria, porque ele teve essa oportunidade, ele não mostrou nada que ele estava preocupado em combater a pandemia. Não tem. Você pode mudar de ministro 1 milhão de vezes, aí a política é a mesma. Então... É a mesma coisa da fase, do mesmo jeito que as mudanças de cores da fase aqui em São Paulo são algo aí que o Dória usa para mostrar, sei lá, fazer que ele está combatendo a pandemia. Coisa. Exato. O Bolsonaro fica trocando de ministro, mas sai ministro, entra ministro, a política é a mesma, tanto que esses são os números, né? 3 mil mortes por dia. Não, de fato um negócio absurdo. A Marília podia falar da questão das suspensões da produção aqui no Brasil, né? Marília?
Marília está com um probleminha técnico. E, bom, eu acho que dá para a gente seguir para a próxima notícia, então, que eu queria falar. Eu falo para você se tem comentário, se tem... Ah, é verdade. Lembrar dos nossos... Vamos lá. Queria dar um bom dia aqui para o pessoal do chat. O Paulo Amaro Ferreira, que está sempre aqui com a gente. Ele mandou até mais embaixo aqui, bom dia, Nino, bom dia, Isa, grandes companheiras. Paulo é um companheiro nosso aí, que tem o canal também, o Cotidiano. Arthur Freitas, bom dia para o Walter dos Santos Vargas, bom dia para o Antônio Martins, que já falou Lula presidente 2022, bom dia para o Sou Eu, para o Desta Vez Eu Consigo, R. Locatelli, que está sempre aqui também no chat da COTV, bom dia para Maria do Carmo, que está aqui também denunciando as 150 mortes por hora, que de fato parece uma situação de guerra, né? Muita gente morrendo por essa gestão aí genocida. Bom dia para o Rafael Camirro, que mandou até um superchat aqui para a gente, com o símbolo do Reunião de Pauta, o Rafael, que é membro do canal, mandou um super sticker também. Bom dia para o Bruno Viana, que falou que está assistindo em Caxitoré, Mirim, no Ceará. Olha só, Reunião de Pauta aí em todos os lugares. Bom dia, né? Eu ia falar boa tarde. Bom dia também para o Favela Não Se Cala TV, que é o canal aí do companheiro André Constantino, que teve sua estreia com o presidente do PCO, o Costa Pimenta. Ele está lá para vocês assistirem, foi muito legal. Canal muito legal. A companheira Bárbara Richard também, que está sempre aqui com a gente, que inclusive é moderadora lá, é apresentadora do Favela Não Se Cala. Anselmo Borba, Carlos Marig, Bruno Viana, já falei. Gente, tá cheio o chat hoje. É isso aí. Rodrigo Dias está aí, Kleber Santos, Alberto Monteiro, Marcela Angelina Dias, e Desta Vez Eu Consigo mandou agora um super sticker pra gente também. Muito obrigada, façam que nem os companheiros aí, mandem o superchat, mandem o super sticker, ajudem a manter aí a Causa Operária TV, uma TV revolucionária, independente, 24 horas no ar. É isso aí. Muito obrigada, companheiros. Marília está com um probleminha com a conexão, mas gostaria de ver com ela se ela quer comentar a questão do fechamento das fábricas, a suspensão das fábricas durante agora a pandemia, ou se a gente já passa para o tema central. Bem, eu acho que a gente pode passar para o tema central já. Tá. Tá meio travando. A Marília... Bem, então vamos iniciar o tema central, que é o tema... Foi o tema da noite, muito discutido na noite de ontem, durante o dia, o pessoal acompanhando o julgamento em relação à parcialidade do Moro, no caso do Lula. E com a mudança do voto da Carmen Lúcia, nós tivemos aí, então, declarada a parcialidade do Moro, no caso do Lula. Foi, então, 3 votos a 2. Quem votou a favor da parcialidade do Moro foi a Carmen Lúcia, que trocou o voto, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E quem votou a favor do Moro foi o Cássio Nunes Marques e o Edson Fachin. Eu estava comentando com os companheiros que eu queria ser uma mosquinha para saber por que a Carmen Lúcia mudou o voto dela. Mas, na verdade, também queria saber, de fato, toda a crise, né, dentro aí, da burguesia, dentro do setor golpista, para essa decisão, né? Porque a gente vê que, de fato, deve ser uma crise aí bem grande, tanto que a gente sabe, né, algumas coisas a gente tem noção de que a Lava Jato estava desmascarando cada vez mais os golpistas, cada vez mais a política golpista no Brasil. Então, isso daí estava colocando em uma situação de crise, né, para os relacionados à Lava Jato. Então, a gente vê que tem toda essa articulação para
suspensão aí dos processos contra o Lula, agora essa questão da parcialidade do Moro e tal. Mas antes, eu só queria destacar, acho que é muito importante, para colocar o debate na esquerda, que não é que esse pessoal aí eles estão lutando contra o golpe, que eles estão totalmente a favor do Lula, que eles estão preocupados com o povo brasileiro. É importante destacar que eles participaram do golpe de Estado. O STF ele esteve aí em conjunto, agindo aí nesses processos contra o Lula. E agora eles só estão tomando essa medida, como eu disse, por uma crise muito profunda relacionada a todo o processo. Então, assim, a gente não tem que comemorar essa mudança mesmo da Carmen Lúcia. Não foi porque ela viu, algo tocou o coração dela e ela pensou, nossa, o Lula sofreu tanto, um representante aí da classe trabalhadora, um popular do povo brasileiro, o povo brasileiro gosta tanto dele, eu vou votar aí, o Moro parcial. Não trata-se disso, tem uma crise muito profunda em torno dessa questão, por isso que a gente vê esses setores agora tomando essas medidas. Teve até o choro do Gilmar Mendes. Assim, eles fazem até cena, né? A Globo, que está em decadência, poderia contratá-los como atriz e atores, porque eles fazem toda uma encenação, né? Mas em relação ao julgamento, até essas decisões, peço aí para os companheiros acompanharem melhor a nossa imprensa. Eu estou ansiosa para a análise política da semana do sábado, para saber melhor a posição do companheiro Rui. Mas acho que o que a gente pode destacar, e que eu acho que é fundamental nessa questão, é a unificação da esquerda em torno da candidatura do Lula. O que acontece? Todo esse processo da Lava Jato, toda essa parcialidade do Moro, ficou escancarado que ela foi usada diretamente para tirar o Lula das eleições de 2018. Então, se o maior dano foi o Lula não ter participado das eleições de 2018 e, com isso, possibilitada a eleição para o Bolsonaro, o mais correto agora é a esquerda se unir em torno da candidatura do Lula, lançar imediatamente a candidatura do Lula, aproveitar toda essa crise da Lava Jato, toda essa crise dos golpistas, para, de fato, garantir a candidatura do Lula. E eu vejo, agora, sim, todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia que a Lava Jato era fraude, todo mundo sabia que o processo era fraudulento, que tudo isso era um ataque contra a população, contra o Lula. Então, se todo mundo já sabia, e agora até falar a justiça seja feita, acho que a melhor justiça que pode ser feita, ou melhor, a única justiça que pode ser feita é para o povo brasileiro poder votar no seu candidato, que é o Lula. Então, acho que é isso que a esquerda precisa se preocupar nesse momento e se unificar em torno disso. Eu até acho que a gente deveria usar a palavra de ordem eleições gerais já, porque a gente tem que aproveitar agora para fazer essa questão da candidatura do Lula, porque também, vou deixar muito para depois, vai surgir aí um outro processo, vai surgir uma outra desculpa, os golpistas vão se reorganizar, enfim, eu acho que é urgente mesmo a luta em torno da candidatura do Lula, não dá para ficar com essas desculpinhas. Agora a gente vê a esquerda fazendo um monte de oportunista, aparece, para falar da questão da Lava Jato. E acho que tem que parar com esse joguinho. Tem alguns setores até mesmo que falam que não tem que ficar pensando em eleições de 2022. O próprio Boulos falou isso. Tem um setor aí do PSOL que, mesmo com todo o negócio escancarado ainda, eles mostram que parece que gosta de apoiar os golpistas, né? Até porque foi do PSOL que veio a campanha aí em favor da Lava Jato, né? Se tem um partido que contribuiu aí para a campanha da Lava Jato dentro da esquerda, foi o PSOL. Então, acho que com esse desmascaramento, com a cada vez mais evidente do que se tratou a Lava Jato, a esquerda tem que se unir para acabar com os resultados, os danos que a Lava Jato causou ao Brasil e lutar por Lula candidato. Exatamente. Teve um comentário aqui no chat do Bosco Lima que falou: não vamos agora achar que o STF é uma legião de anjos, né? Por favor. Exatamente. Exato. O negócio é esse: o STF não nunca foi, nunca será uma legião de anjos.
O negócio é... Você vê que é uma crise grande, porque, por exemplo, um dos caras que votaram a favor do Moro, nesse caso, foi o Edson Fachin, o relator lá da Lava Jato no Supremo, que foi o mesmo cara que tinha restabelecido os direitos políticos do Lula. Você vê que está uma bagunça mesmo. Os caras estão numa crise grande. Eu não sei o que fez mudar o voto da Carmen Lúcia ainda, mas o importante é o seguinte, isso daí fez provar de fato aquilo que a gente já tinha feito uma grande campanha em cima de que as eleições de 2018 foram uma completa fraude. Porque antes de ter as eleições mesmo, já saía, mesmo com Lula preso, Lula disparado, como sempre, na frente lá do Bolsonaro. Todo mundo falava que queria votar no Lula, que não sei o quê. O pessoal, eu lembro que a gente saía nas feiras, o pessoal falando, será que o Lula vai poder ser candidato? Eu quero votar no Lula, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo falando isso. E aí fizeram todo esse processo aí criminoso com o Lula, tiraram os direitos políticos dele, deixaram ele preso lá, viram que... E agora está tudo escancarado que é uma fraude de fato, foi uma farsa total para manter o Lula fora das eleições. Sendo assim, essas eleições aí foram completamente ilegítimas, deveria cancelar isso daí. Todas as medidas que foram tomadas aí pelo governo Bolsonaro não valem de nada, porque foram fruto aí de uma eleição farsesca. O que vale o que o Bolsonaro... É que nem o Juan Guaidó chegar lá na Venezuela e falar, vou mudar isso aqui. Não vai, meu amigo. Isso é uma fraude, você não é o presidente. O Bolsonaro é a mesma coisa, não é o presidente do Brasil, ele não deveria ser. Ele está lá porque foi feito todo um processo em cima disso. Uma articulação aí com o Supremo, com tudo, exato. E botaram o Bolsonaro lá, porque é isso que aconteceu. E outra coisa é que, de fato, você falou, e a Lília Miranda está comentando aqui no chat, que o pessoal disse viva Lava Jato. E, de fato, naquela época, a campanha a favor da Lava Jato era muito grande. Tinha um pessoal lá que, estava até comentando antes da gente começar o programa, a gente tinha tirado um cartaz, né, pela liberdade do Lula, e tinha várias reivindicações embaixo, e uma delas era abaixo a Lava Jato. E aí eu lembro que tinha discussões nas frentes aí, Brasil Popular, Povo Sem Medo, não sei o quê, de se eles deveriam colar esse cartaz com a gente, com os comitês de luta e tal, porque tinha isso e eles não concordavam com o Abaixo Lava Jato, queriam cortar o Abaixo Lava Jato. Eu falei, nem... E agora a gente fica vendo, né? Todo mundo avisou, todo mundo sabia. Eu vi comentários aí de lideranças da esquerda, o pessoal aí mais destacado da esquerda falando só quem era muito tapado politicamente não via que a Lava Jato era uma fraude e não sei o quê. Agora todo mundo sabia, todo mundo avisou. Então, assim, se todo mundo já sabe, se todo mundo já viu, tem certeza, então vamos lutar pela candidatura do Lula. É isso que a gente precisa fazer agora. Não precisamos de parlamentarismo, nem de discurso bonito, nem de desculpa, presidente Lula, desculpa, povo brasileiro, toda essa história. Como eu disse, a única desculpa que o povo brasileiro pode aceitar é a unificação da esquerda em torno do Lula. Tem que parar com essas desculpinhas. Gostaria de destacar aqui, já que a gente destacou, né, a questão do PSOL, desse setor aí da esquerda que sempre apoiou a Lava Jato, que tem dentro do PSOL, a candidatura do Lula causa um certo incômodo. A Sâmia Bonfim declarou, na minha opinião, não há um apelo real para que desde o primeiro turno o PSOL abra mão de ter uma candidatura própria para apoiar a do Lula. Que lindo! Nossa tarefa é apresentar um projeto de esquerda, inclusive na economia. E o PT, aparentemente, quer repetir suas escolhas táticas e eleitorais. E aí o Boulos também tem a declaração. É evidente que a presença dele no cenário eleitoral altera o xadrez. Mas esse debate precisa ser feito junto com todos os setores do campo progressista. Esse foi o Boulos? Este não é o momento para falar da campanha eleitoral de 2022. É porque, como não é a campanha eleitoral dele, aí não é o momento de falar, né? A porque única coisa que ele faz é isso. Nas eleições
da prefeitura, parecia que ele estava fazendo já campanha eleitoral para a presidência, né? Mas aí, agora, como em relação ao Lula, é muito cedo para falar de candidatura. Então, assim, a única coisa o que é necessário para atropelar essas declarações é a mobilização popular. O povo não tem como ficar aguentando essa história de a esquerda precisa se unir para os campos progressistas se unificar, para não sei o quê, para discutir um projeto aí de esquerda, até de economia. O pessoal quer, para mim, quando faz esse negócio de discutir até economia, é sentar com o empresário para ficar definindo o que vai ser bom para salvar a pele dos empresários com essa crise toda. Mas não tem que ficar dando lugar para essas declarações. É o que o povo quer, é o que precisa ser feito. Em 2018, ficou escancarado todo o processo. O Bolsonaro é o presidente por conta dessas fraudes, por conta da parcialidade do Moro. E não tem que ficar mais com desculpinha. É necessário agora fazer a campanha em torno do Lula. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo que, enquanto a esquerda fica com essas desculpinhas, com essas campanhas aí de vamos fazer lockdown da classe trabalhadora, que mudaram agora a greve para lockdown da classe trabalhadora, quando fica com essas historinhas, a extrema-direita está tomando as ruas, os militares aí estão chamando a base de apoio deles para, inclusive, aí, possibilitar um golpe militar. Enquanto a esquerda fica com toda essa desculpinha aí de vamos discutir, vamos debater, não sei o quê, e não toma nenhuma medida real, de um combate real contra o golpe, aí a direita aí vai crescer, a extrema-direita aí vai levantando a cabeça, e a situação vai ficando mais crítica para a esquerda. E a gente, não sei, o pessoal fica inventando coisa, a gente tem o Lula, que mobiliza, que é um setor moda. De profunda polarização, que é muito importante para a classe trabalhadora, para a luta de classe, e o pessoal fica com essa historinha agora. Não, você vê que o tamanho da cara de pau do Boulos de falar que não, porque não é o momento de falar de campanha eleitoral. Não tem uma única coisa a mais que ele faça que não seja campanha eleitoral. Tudo que o Boulos fez e faz até agora é campanha eleitoral. Exato. O cara quer ali atingir o cargo, então, até agora, tanto que era assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa, chegou nas eleições municipais, a gente viu muito bem, juntando uma galera no Largo da Batata, no outro lado, na Roosevelt, em torno dele, para lançar a candidatura dele. Botou até a coitada lá da Erundina dentro de uma jaula, para ir levar e mostrar que ele tem a Erundina ali com ele. É uma palhaçada, o cara... só faz campanha eleitoral para vir falar agora que não é o momento ainda, sendo que é ano que vem. Isso que a gente está falando, não é daqui a 50 anos. Ano que vem, você acha que Boulos não vai estar pensando em campanha eleitoral? Pelo amor de Deus, né? O cara fez campanha desde o começo, fez campanha contra a Dilma, fez campanha em torno dele, lançou candidatura, enquanto o Lula ainda nem sabia se ia poder ser candidato ou não. O cara é um verdadeiro abutre. Está ali bem coladinho, encostadinho ali na traseira do Ciro Gomes. Eu só queria destacar aqui um comentário do Scott Rose. Ele comenta assim, agora até a Luciana Genro sabia. Exato. Agora, um setor importantíssimo que fez campanha pela Lava Jato, agora aparece com declarações que já sabia. E é capaz até mesmo da Luciana Genro, que fez aí fortíssimas declarações em apoio à Lava Jato, aparecer aí falando que eu já sabia, porque esse pessoal também da esquerda pequeno burguesa, eles têm uma grande cara de pau, né? Porque, por exemplo, o Boulos mesmo falou que já chegou a falar que nós, do PCO, não lutamos pela liberdade para o Lula, que ele que foi lá em São Bernardo para evitar a prisão do Lula, e toda essa história. Bem, a gente está falando aí da campanha da esquerda, até comentei do vídeo do ato da extrema-direita. Eu gostaria que a produção preparasse aí para colocar as imagens, porque a gente tem a campanha dos comitês de luta, a gente aqui, todos os dias no Reunião de Pauta, coloca que precisa sair às ruas, precisa conversar com a população, precisa organizar a mobilização popular. A gente vê uma situação cada vez mais crítica de toda essa situação em relação à pandemia, tão crítica que até agora o Bolsonaro defende a vacinação. Veja só, até dias atrás ele era contrário, não fazia, nunca fez campanha a favor da vacinação, mas a situação é tão crítica em relação às mortes, à doença,
toda essa situação explosiva que nós estamos vivendo. Então, é preciso conversar com a população para organizar essa mobilização. E aí a gente fala, vamos, convida o pessoal para ir conosco e tal. E aí eu acho que, para reforçar esse convite, a gente gostaria de mostrar um vídeo para deixar um alerta, né? Enquanto a esquerda não sai às ruas, não se mobiliza, a gente vê a extrema-direita tomando as ruas, e aí olha só o nível desse pessoal que está aí nas ruas, que muitas vezes, por eles estarem fazendo alguma coisa, criticando o governo, eles acabam cooptando um setor da população, porque a população vê que eles estão ali fazendo alguma coisa, tem críticas ao Dória que, de fato, precisam ser feitas. E tem as imagens de um ato pelo Fora Dória realizado pela extrema-direita que, bom, vamos ver aí como foi. Calcinha apertada, cai, cai, cai. Calcinha apertada, cai, cai, cai. Calcinha apertada, falou que era Bolsonaro. Mentira, não vai pra pescalhado. Jogou na Guilherme, ali em São Paulo. Sai pra lá, nós vamos te derrubar. Calcinha apertada, cai, cai, cai. 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 Calcinha apertada, falou que era Bolsonaro. Mentira, é um baita pescalhado. João Agripino faliu São Paulo. Sai pra lá, nós vamos te derrubar. Calcinha apertada, cai, cai, cai. 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 Calcinha apertada. Bom, é isso, gente. Enquanto a esquerda abandona a população, porque a situação do povo brasileiro é de total abandono. A gente vê essa cena de filme de terror em relação à pandemia, faltando remédio, pessoas que acordam da intubação porque não teve remédio suficiente, e aí a esquerda fica arranjando justificativa para não sair de casa. Esse pessoal sai de casa, fica fazendo essas palhaçadas. E porque a gente ri, porque não tem outra coisa para fazer, né? É um negócio ridículo. Você vê assim, é uma maluquice. Mas eles estão ali na rua. É esse pessoal que está tomando as ruas. É esse pessoal que o PCO muitas vezes tem que enfrentar sozinho nas ruas, porque eles vão lá gritar com a gente, ficar fazendo essas encenações horrorosas. Então, acho que fica aí para um incentivo para a esquerda se juntar aos comitês de luta, os setores aí do PT que estão de acordo que é necessário lançar a candidatura do Lula urgentemente, se juntar aos comitês de luta, propor aí, até mesmo dentro do PT, uma campanha em torno da candidatura do Lula, porque a gente precisa combater esse pessoal. Claro que eles se sentem aí todos os bambambam, porque tem também declaração dos militares que apoiam essa base, mas a esquerda precisa se mobilizar para mostrar que, ela é mais séria do que isso, porque claramente isso aqui é uma zoeira, né, pessoal maluco, e também que tem que ter a esquerda tem uma política, tem um programa para a população para enfrentar essa política dos golpistas, né? Não, os caras... Fica até difícil de falar da direita aí depois desse vídeo, porque é muito ridículo. Tipo, você olha aquilo e você fala, meu Deus, sabe? Chega no nível daqueles do eu sou robô do Bolsonaro. Sempre tem uma coisa ridícula. Sempre tem dancinha, coreografia, é sempre Eu tenho que me segurar, porque senão eu xingo, quero ser... Nina, até acho que é importante lembrar... só para lembrar, companheiros, a gente não chamou mais a companheira Marília, ela teve problema com a conexão dela e não deu para ela participar conosco hoje. Mas outra coisa também, Nina, em uma crítica aí à atuação da esquerda, ontem teve panelaço. O Bolsonaro estava fazendo aí um pronunciamento, apareceu falando que 2021 vai ser o ano da vacina. E aí... Do nada, a gente estava em reunião, né, a gente começou a ouvir um panelaço, depois eu entendi o que estava acontecendo.
Gente, panelaço é um negócio direitista. Panelaço começou com a direita fazendo panelaço contra a Dilma. Aí, durante a pandemia, eu lembro que teve uma semana aí que todos os dias teve panelaço contra o Bolsonaro, não sei o quê. E o que acondeceu? Não aconteceu nada, porque a esquerda estava lá na janela, batendo panela. Inclusive, eu acompanhava também nas redes sociais o pessoal que mora em comunidade mesmo, falando assim, bom, aqui no meu bairro ninguém bateu panela, não. Ninguém faz essa coisa ridícula. É uma coisa de fato. Quem inventou isso foi a classe média direitista. Aí a esquerda, quando muito, chama aí para panelaço na janela. É uma coisa assim. Não, é um negócio assim, é um protesto individual, né? Você vai lá na sua janelinha do seu apartamento, bate a panela, faz um vídeo, posta no Instagram e fala, olha aqui, eu sou fora Bolsonaro. Isso não é um protesto popular. Protesto popular você botar, que nem o Rui falou na nada, botar os 2 pezinhos no chão e na rua. Porque carreata, não. Panelaço, não. É um negócio, são todos esses protestos. Tem gente até que se confunde, que acha, vamos lá, é uma coisa positiva e tal. Mas não são protestos efetivos de fato, né? Você vê que não muda. Isso é um protesto de você para você mesmo e, em certa medida, para aquelas pessoas que estão ali de carro ou que estão ali na janela das suas próprias casas. Não é um protesto de verdade, não vai mobilizar nada. Você vê, não tem polícia para reprimir um ato desse. Porque não tem nada acontecendo. Mas se a esquerda ficar muito paralisada aí, daqui a pouco você vai bater uma panela aí na janela e vão acionar a lei da segurança nacional, falar que você está agredindo a honra do presidente. Bem, a gente está com o tempo avançado aqui, no reunião de pauta de hoje. Agradecer a participação dos companheiros, reforçar aí o convite para participar dos comitês de luta. Na descrição aí do vídeo tem os telefones, tem contatos para quem quer participar. Tem também toda a campanha aí no DCO, aqui na Causa Operária também tem até mesmo os programas dos comitês de luta, que a luta precisa ser feita nas ruas, com material para conscientização da população, conversar com os trabalhadores. Não tem essa de ficar batendo panela. São 3.000 mortes por dia. O aprofundamento aí da crise econômica, não dá para ficar tomando medidas que não mudam. Exato. A gente do partido também, nós estamos chamando para um contra-ato do dia 31 de março. A direita aí tem chamado atos em defesa ao golpe de 1964, o golpe militar. Então, não é panela. Enquanto a esquerda está lá, a direita está lá na rua se mobilizando, não é panela que vai enfrentar isso, bateção de panela. Até porque eu lembro que quando tinha lá os panelaços, o pessoal falava assim, porque isso daí é resultado da panela vazia, da crise econômica. Exato. Se isso for, então, resultado mesmo da panela vazia, da crise econômica, não é, de fato, batendo panela que vai se resolver, né? Vai bater panela o dia todo e o governo não vai fazer nada. Exato. Então, é isso. Convidar os companheiros, participem da luta, venham conosco garantir a candidatura de Lula, garantir conosco o combate aí à extrema-direita. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que está comentando aí no chat, o pessoal que vai assistir depois também. Eu queria só destacar o comentário do Anderson Andrade, que ele fala, tenho pena dos humoristas, é muita concorrência. Que de fato é complicado. Mas muito obrigada, um bom dia e até amanhã para mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. É isso aí.